Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos desde já a abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Iniciei o sermão passado mencionando a mesma coisa que menciono ao começar este sermão, afirmando que a obra redentora de Jesus Cristo não é silenciosa. A obra redentora de Jesus Cristo não é silenciosa. E o eco que ela causa faz a igreja cumprir os seus propósitos. Entendemos na semana passada, então, que pela causa de Cristo nós precisamos de mudança. Nós temos um papel a cumprir, daí a necessidade da mudança. Se você está em Cristo, é assim que começa então o capítulo 3. Se você está em Cristo, tenha certeza de que algumas ações que o texto nos mostra aqui vão promover esta transformação de vida. Falamos sobre a priorização do reino de Deus, sobre a busca de mudança de vida, sobre acabar com as divisões. E essa transformação resultará no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua igreja. Mas o texto não encerra, então, no verso 11, que foi até onde nós lemos semana passada. Quero continuar a leitura, então, a partir do verso 12 de Colossenses. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado pelo acesso que nós temos à Bíblia. E obrigado, Deus, porque através da Bíblia o Senhor transforma as nossas vidas e molda o nosso caráter ao Teu. Que seja assim nessa manhã, que o Senhor nos esvazie de nós mesmos e que o Seu Santo Espírito nos encha conforme a Tua palavra aqui nos instrui. Oramos sempre em nome de Jesus, o Cristo, Messias prometido. Amém. O texto então continua e Paulo dá novos destaques para algumas posturas que vão conduzir a igreja no cumprimento dos seus propósitos. Logo que nós iniciamos a leitura, no verso 12, você lê uma palavrinha aí que é revesti-vos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Lá atrás, no verso 5, no verso 8, o apóstolo Paulo nos apresenta duas seções, contendo uma lista com 5 atitudes pecaminosas que tendem a estar encravadas em nós. Uma lista com 5 atitudes pecaminosas, mas que nós precisamos nos despojar, é isso que ele vai dizer. Verso 5 ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza. Verso 8 ele diz: agora, porém, despojai-vos
igualmente de tudo isso. Agora, nessa terceira sessão, ele nos apresenta uma lista com 5 também novas posturas, mas essas espelham o Senhor Jesus. Posturas que espelham o nosso Deus e que nós devemos vestir. Este é o termo lá na língua original. Este revestivos, pois, é porque ele pediu para que nós nos despojássemos outrora, então, daquelas atitudes anteriores. Então eu tiro de mim aquela primeira lista que eu preciso fazer morrer. Que lista é essa? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Lá no verso 8, agora também vos despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Agora então, se eu preciso me despojar dessas posturas, se eu preciso tirá-las de mim, eu preciso vestir uma nova camisa, eu preciso vestir novas vestes. E que vestes são essas? Ele vai trazer aí então essa nova sessão com 5 novas posturas, não é? Ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Isso precisa acompanhar a vida daquele que segue a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ternos afetos de misericórdia, está falando aqui de compaixão. Falamos já outrora sobre isso, num outro sermão, quando mencionamos a multiplicação dos pães e os peixes. Jesus olha aquela multidão e sente compaixão. Ele se compadece dela. Uma postura que precisa habitar no seu e no meu coração. Nós precisamos estar cheios de misericórdia. Nós precisamos ser pessoas bondosas. Precisamos de humildade, de mansidão, de longanimidade. É isso que o texto vai dizer. Essas precisam se tornar nossas características, meus irmãos. Essa é a nossa imagem. Por isso ele usa o termo revestivos, pois. Quando a gente veste uma roupa, quem vê de fora já identifica a nossa roupa. Da mesma maneira, estas características, elas precisam estar visíveis, não só entre nós, não só entre o povo de Deus, mas também as pessoas que nos rodeiam nas nossas vidas. Essas características precisam estar visíveis no nosso ambiente de trabalho. Essas características precisam estar visíveis aos desconhecidos que nos rodeiam nas filas dos bancos, no trânsito. Essas características precisam estar visíveis em você e em mim. E outro detalhe importantíssimo é como Paulo afirma aqui a doutrina da eleição e confirma a nossa identidade com a exortação. Nós devemos ter um novo posicionamento, não apenas porque isso é coerente, não apenas porque é assim que todo mundo age, mas porque essa é nossa identidade. É isso que Paulo está dizendo: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Vocês são isso, então ajam dessa forma. Vivam dessa forma. Se entendam dessa forma. Nós devemos ter um novo posicionamento, porque nós fomos escolhidos, porque nós fomos separados e porque nós fomos amados para este fim. Ekletos, é isso que o verbo vai dizer no original. Eleito para isso, eleito para a salvação. E ser eleito para a salvação significa que eu devo ter em mim as características do meu Senhor, as características de Jesus Cristo. Preciso ser uma pessoa longânima, paciente, preciso ser manso, preciso ser humilde, preciso ser bondoso, e preciso que a misericórdia habite em mim, preciso ter compaixão. É isso que o texto está nos dizendo. O comentarista vai dizer que essa prática é mediante aquilo que eles já eram, era o chamamento e o desígnio divinos. Ou seja, o comentarista vai dizer que Paulo escreve aqui
a respeito das atitudes que deviam estar à altura daqueles que professavam isso com sua fé. Ou seja, uma oratória que deve combinar com a prática. Uma prática que traz coerência para mim a oratória. É dessa maneira que o Senhor então nos instrui aqui, a partir de uma postura que traz cumprimento do propósito dele para a sua igreja. Para que a gente existe? Já parou para se perguntar sobre isso? Por que Deus reúne então o povo para ele lá no passado? Por que ele conduz as nossas vidas da maneira que Jesus, antes de sua ascensão, organiza seu corpo aqui presente, a sua igreja? O que é ser o corpo de Cristo, se não ser as mãos do Senhor nessa terra, os pés do Senhor nessa terra, o abraço do Senhor para aqueles que estão desamparados? Para que nós existimos? Por que nós nos reunimos? Nós existimos e nos reunimos para glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus quando nós parecemos com Ele no nosso dia a dia também. Outra postura que o texto vai trazer aqui para nós é a prática das mutualidades. A partir do verso 13, então, ele traz para nós aí: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Percebam o processo, meus irmãos, que Paulo está construindo aqui desde o início do texto, desde do verso 1 do capítulo 3. Nós priorizamos o reino, nós buscamos uma mudança de vida, damos fim às divisões, às discussões, e a partir disso nós passamos então a demonstrar um novo posicionamento, e com esse novo posicionamento nós nos nutrimos, nós nos edificamos com a prática da nossa fé, com a prática dessa nova vida. Afinal, então, para que a igreja existe? Para glorificar a Deus, mas para edificação também. Nosso propósito para com o Senhor é a glorificação. O nosso propósito para conosco é a edificação. É para isso que nós estamos aqui. Para abençoar as vidas uns dos outros, para fortalecer-nos, para edificarmos uns aos outros. E aí ele começa então a trazer para nós essa característica, essa necessidade da prática das mutualidades, com essas duas que são, sim, demasiadamente difíceis de se cumprir, mas que são extremamente necessárias. Precisamos suportar uns aos outros, e aqui o sentido do texto é de dar sustentação, de dar apoio, de dar suporte. A igreja precisa, para ela se enxergar e se abençoar, nós precisamos dar apoio uns para os outros. Deixa que as pedras de tropeço fiquem lá fora. Aqui dentro a gente é família. E família precisa estar junto. Família precisa se apoiar. Família precisa orar junto. É para isso que nós estamos aqui. Agora ele dá ainda uma maior ênfase nesta outra mutualidade, o perdão. Perdoai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. E aí ele sobe então o padrão. Olha só o que ele vai dizer. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Doído, né? Olha o padrão. O padrão não pode ser outro senão o próprio Deus. É isso que ele diz. Lembram-se da oração que Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 6? No verso 12 ele vai dizer: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Temos perdoado aos nossos devedores? Esse é o padrão da oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Miqueias vai dizer: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia.
Meus irmãos, nós precisamos ter prazer na misericórdia. Nós precisamos ter prazer em perdoar. E é óbvio que eu sei das dificuldades disso. Nós sabemos. Não é porque nós ocupamos a função pastoral que a gente não tem nossas próprias dores, nossas próprias dificuldades. Todas as vezes que subo aqui, já preguei para mim algumas vezes antes. E continuo pregando aqui em cima. Para um espelho que se coloca na minha frente. Meus irmãos, como é difícil o perdão. O perdão real. O perdão como o de Cristo. Aquele que a gente diz, não, está tudo bem, fique em paz. Mas que a gente continua jantando, almoçando. Sabe, esse perdão que é da boca para fora, mas que ainda ocupa um lugarzão no nosso coração, que continua doendo. Esse não é o perdão que Jesus nos ensina. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Quando Deus institui o sacrifício, lá atrás no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 16, então Ele vai dizer ao sacerdote que ele deve orar sobre a cabeça do bode. Um dos bodes vai então pagar com o sangue. O outro vai ser levado para o deserto de Azazel e lá vai ser deixado. Para o acampamento ele não volta mais. Simbolizando que os pecados do povo saem do meio do povo quando o Senhor os perdoa. Se sai, nós não devemos nos lembrar dele. Nós não devemos mastigá-lo. Nós não devemos ruminá-lo. E perdoem a expressão. O perdão, ele deixa as nossas vidas mais leves. Ele faz a gente caminhar para o lugar onde nós devemos estar. Ele nos conduz a sermos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. E ele continua então trazendo aqui outras mutualidades que devem devem estar aí no nosso dia a dia. Nós devemos praticar com constância. Instruam uns aos outros, aconselhem uns aos outros, pratiquem a comunhão uns com os outros. Mas ele diz isso depois do perdão. E ele diz isso depois também do verso 16, onde eu destaco a terceira postura. Nós precisamos viver imersos na palavra de Deus. Imersos dentro dela. Olha o verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E só depois que ele diz isso, só depois que ele nos dá essa diretriz, é que ele vai dizer que nós devemos instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Nós precisamos nos inundar da palavra de Deus. Talvez a sua versão esteja escrito aí uma outra coisa, habite ricamente, ou habite abundantemente, ou viva no coração, que a palavra esteja viva no coração, pode estar escrito aí, ou preencha a vida, que a palavra de Deus preencha a sua vida. Todas essas foram as traduções das nossas versões em português. O sentido de habitar é de fazer morada. A palavra de Deus precisa fazer morada no nosso coração. O que diz o salmista, meus irmãos? A gente ensina as nossas crianças, não é? Na escola dominical. Guardei no meu coração a tua palavra para... Está vendo como a gente aprendeu? Para não pecar contra ele. O salmista já dizia isso, e o texto é reafirmado aqui então pelo apóstolo Paulo. A palavra de Deus precisa ser habitada na nossa vida. E a partir disso então, ensinem. A partir dessa imersão na palavra de Deus, aconselhem uns aos outros. A partir dessa imersão na palavra de Deus, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos com o coração grato. Porque como cantarei salmos e hinos e cânticos com o coração grato, se a palavra de Deus não habitar no meu coração? Como que eu vou aconselhar
um irmão na fé, se a palavra de Deus não habitar no meu coração? Como que eu vou ensinar, se a palavra de Deus não habitar no meu coração? Não passará de um discurso vazio, de uma palestra vazia. Talvez faça menos efeito do que algum coach por aí. A palavra de Deus precisa habitar no seu coração e na sua mente, para que você consiga cumprir os propósitos que Deus tem para a sua vida, igreja. Nós somos igreja, e o Senhor tem propósitos a cumprir a partir das nossas vidas. Tenha isso em mente. A edificação mútua, que vem através da prática das mutualidades, ela só pode acontecer a partir da palavra. A palavra é a nossa regra de fé e base. É ela quem nos baliza. Pense bem, sem a palavra tudo fica subjetivo, fica sujeito ao nosso próprio coração, a opiniões diversas. Então o que nos é comum? A palavra. É a palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Queridos, a compreensão da obra redentora de Cristo me condiciona a me revestir como um eleito dele. Te convoca a você se revestir como um eleito de Deus, santo e amado. A viver uma vida com constante prática das mutualidades. E a dar mais sentido para a sua vida com a imersão na palavra de Deus. Não desperdice a sua vida. Viva para o cumprimento dos propósitos do Senhor através de você. Que Deus abençoe ricamente a sua palavra. Eu quero orar junto com você mais uma vez. Por todos nós. Obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra o Senhor nos instrui, nos exorta, nos molda conforme o Teu querer. Diante de Ti agora, Pai, enquanto igreja Tua, enquanto corpo Teu, nós nos curvamos em adoração, mas também rogamos, Pai, sobre as nossas vidas, perdão, misericórdia e graça. Rogamos ao Senhor que através do Teu Santo Espírito, transforme o que precisa ser transformado dentro de nós, Pai, a fim de que a Tua missão para a igreja seja cumprida, os Teus propósitos para a igreja sejam alcançados, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda no nosso dia a dia, a nós termos essa postura, a gente se identificar, e vivermos de acordo com a nossa própria identidade de eleito do Senhor santo e amado. Me ajuda a honrar, Pai amado, a minha identidade no Senhor, em nome de Jesus. Me conduz, Deus, à prática das mutualidades da vida cristã, que em suma cumprem os mandamentos de amar o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Nos ajuda enquanto igreja, Pai. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos dá gosto pela leitura da Tua palavra, pela meditação na Tua palavra. O mundo atual, Pai, tem tirado o nosso tempo, tem trazido um ativismo, Pai amado, exacerbado nas nossas vidas. Nosso entretenimento, Pai, não está na palavra do Senhor. Nossa diversão não está na palavra do Senhor. Ela já não habita tanto assim nos nossos dia a dia. Deus tem misericórdia disso. Nos ajuda a priorizarmos o reino, Pai, a fim de que a Tua palavra ela vá inundando o nosso coração, a nossa mente, a fim de que seja natural agirmos conforme o Senhor agia. Faça isso, Deus, a fim de que o Senhor seja cada dia mais honrado e glorificado em nós e através de nós. Oramos sempre em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida e a sua família em nome de Jesus.